Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ferramentas de ensino, né? Ferramentas digitais de ensino. Essa temática já apareceu várias vezes aqui no canal e hoje então eu tô trazendo uma atualização, principalmente com as ferramentas que eu mais uso em sala de aula hoje em dia. Então vamos pra vinheta e fica comigo aí nesse vídeo. Bom, primeiramente eu quero pedir para vocês se inscreverem já no canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo aqui do Historiar-se. Também, né, seguir a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente divulga bastante ali os nossos vídeos, tem bastante conteúdo legal que a gente já produziu por lá, então não deixa de acompanhar a gente também no Instagram. Antes de começar o vídeo, eu quero mandar também um beijo especial para os meus apocalípticos da 73 que me incomodam porque eles querem aparecer aqui no canal e tudo mais. Então, mandar um beijo especial para eles e falar que eu amo vocês, meus fofoqueirinhos. Então, como eu falei, né, esse assunto de ferramentas digitais é um assunto que sempre me interessou, né, durante a graduação. Eu cheguei a pesquisar um pouco mais sobre isso e é um assunto que já apareceu bastante aqui no canal, né? Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo sobre ferramentas digitais de ensino. Então, ao longo desse vídeo, tu vai ver alguns cards aqui em cima que são direcionados para esses vídeos. Então, se tu te interessa sobre esse assunto, quer saber mais ferramentas, a gente tem essas indicações aí, certo? E como eu falei, eu sempre gostei muito desse assunto, foi um assunto que por um tempo eu pesquisei também durante a graduação, né? Principalmente por causa do meu projeto Caminhos da Ditadura em Porto Alegre. Mas agora, como prof mesmo, eu comecei a utilizar outras ferramentas, e até são ferramentas que talvez vocês já conheçam, né? Mas são ferramentas que me auxiliam muito no meu dia a dia. Então, eu tô vindo aqui para compartilhar um pouco isso com vocês e também, né, criar um pouco essa comunidade de divulgação e de conhecimento sobre ferramentas digitais é uma coisa que me interessa muito, porque a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje é um mundo tecnológico, né? Muitas salas de aulas já têm, por exemplo, a possibilidade de usar a lousa digital, né? Que é o caso da rede que eu trabalho. Então, é bem interessante a gente poder, né, ter essas ferramentas, conhecer e estar sempre se informando, porque são ferramentas que vão se modificando, outras que vão surgindo, né? Então é bem interessante a gente estar sempre atualizado sobre isso, né? Então vamos lá. A primeira ferramenta, né, é o Canva, que muitos de vocês já devem conhecer, né, já devem ter ouvido falar. O Canva é uma ferramenta de apresentações, né, não só de apresentações, mas eu uso para apresentações na sala de aula, né, mas é bastante utilizado também para construir documentos, né, enfim, ele tem vários formatos ali, também a gente usa bastante para produzir as thumbs aqui do canal, né, as capas dos vídeos, posts para Instagram, então tem várias formas de utilizar o Canva, né? E para a sala de aula eu uso o formato de apresentação, né? Então, como é que funciona? É uma plataforma assim que não tem como não ser apaixonado por ela, porque ela tem muitas funcionalidades. Eu acho ela mais com mais recursos que um PowerPoint, né? Eu desde sempre uso o Canva, né? Desde que eu descobri o Canva, eu uso o Canva. E ela é uma ferramenta, eu acredito, um pouco mais simples de ser utilizada, né? Ela tem um pouco mais de recursos. E o legal dela é que tem o Canva for Education. Então, que tu pode colocar lá que tu é professor, né? Comprovar que tu é professor. E os recursos pró da plataforma, né? Ou seja, aqueles recursos que seriam pagos, para quem é professor, é gratuito. Então, ajuda a ter mais recursos ainda para montar as apresentações na sala de aula. Inclusive, né? Eu falei de várias formas que dá para usar o Canva. O Canva também é um editor de vídeos, né? Então é legal, ele é um editor mais rudimentar e tal, mas também é possível de ser usado para isso, né? Então eu acho que é uma plataforma bem coringa pra gente aprender a usar. E uma coisa muito legal do Canva também é que as apresentações, elas já têm apresentações pré-prontas. Então é bem mais tranquilo da gente montar a partir daquela apresentação. Então, grande parte das vezes, né, as minhas apresentações eu começo com o modelo pré-pronto e eu vou modificando ali conforme o que eu quiser, né? É uma ferramenta realmente muito genial, é por isso que eu quis começar com ela, apesar de muita gente já ter ouvido falar, mas talvez não tenha ainda tentado usar. Bom, gente, então aqui é a página inicial, né, de quando a gente abre uma apresentação no Canva.
Como vocês podem ver, eu peguei um exemplo aqui de uma das minhas apresentações, e aí parece, nossa, ela ficou horas montando isso aqui, né? Mas na verdade, isso aqui é um layout que ele já existe, tá? Ele já é um desses aqui, ó, que ele aparece. Então vocês veem que é só a modificação do texto que a gente vai fazer, né? Então ele é bem mais simples do que parece. A gente consegue arrastar as figuras, né? A gente consegue modificar o que está escrito, né? Incluir, aqui tem os elementos que a gente consegue incluir, né? Para deixar a apresentação mais bonitinha, do que a gente quiser. Incluir texto, incluir imagens, desenhar, incluir fotos, né? Ele tem a base de fotos lá do Uplash, acho que é o nome. Então, a gente consegue usar vários elementos para criar apresentações bem bonitas, assim, né? E aí é bem fácil de mexer aqui, a gente apaga, coloca, né, o que a gente quiser, né? Então, vocês podem ver que eu usei bem as apresentações, assim, bem os textos, né, a fonte, né, bem o que era da apresentação mesmo. Então, isso aí já é meio caminho andado, né? Aí vai da gente fazer a criatividade, né? De montar como a gente quer montar as nossas apresentações, o que a gente quer incluir, né? Então, colocar mapas, colocar figuras, né? Então, é bem interessante da gente poder trabalhar, né, desse formato que eu sempre indico no final, alguns filmes e livros sobre o assunto, né? Então vocês veem que é bem simples, né? Isso aí a gente vai pegando o jeito mesmo de ir colando e fazendo, né, as apresentações, aqui colocar um fundo diferente, né? Isso aí, ele é uma plataforma bem intuitiva, tá? A segunda plataforma é o Kahoot. O Kahoot é uma plataforma que os alunos adoram. Eu uso especificamente para fazer revisões para as provas, né? Então, o que eu pego, né? O conteúdo e a plataforma, ela permite criar como se fosse um jogo de perguntas e respostas. Na parte gratuita dessa plataforma, a gente consegue criar perguntas de verdadeiro ou falso ou perguntas de múltipla escolha. Tem lá a parte paga, né, que eu não uso, que aí tu tem outras formas, tem respostas curtas, respostas longas e tal, tem outras formas de poder fazer ali a dinâmica, né. Mas é muito interessante porque torna a revisão de uma prova, né, que eu acho chatíssimo, né? Já falei aqui no canal várias vezes que eu odeio fazer prova, montar, corrigir, tudo isso, mas né, a gente precisa fazer. Torna esse momento da revisão da prova muito divertido, porque se torna um jogo, né? Então tem o tempo, a gente pode cronometrar ali na plataforma quanto tempo para responder aquela questão, né? A plataforma, ela tem como poder usar, né, ela como todo mundo, né, na sala. Então, por exemplo, na minha escola não é todo mundo que tem celular e acesso à internet. Então, o que eu faço? Eu coloco na lousa digital e a gente joga juntos. Para as escolas que têm essa possibilidade de Wi-Fi, né, e um acesso ao celular, mesmo que em duplas ali talvez, tem como os alunos logarem com o PIN do jogo, né, com a informação ali do jogo, ou a senha, né, do jogo, e cada aluno responder. E aí é bem interessante porque a gente também nota ali quais foram as perguntas, né, dessa forma mais individualizada, quais foram as perguntas que geraram mais dúvidas, que eles responderam mais errado, né, de forma errada, né, então é bem interessante a utilização do Canva, principalmente para essa revisão de provas, né, eu usei já desde o ano passado e acho que é um momento bem legal, assim, eles ficam bem animados e torna essa coisa um jogo, né, essa questão da gamificação anima bastante eles. Então aqui é o Kahoot, né, eu já estou na minha biblioteca, onde aparece todas as minhas revisões, né, então, por exemplo, aqui, né, revisão da prova do segundo trimestre, vamos pegar uma prova que eu já passei. Então aqui a gente tem, né, eu criei o jogo e ele me aparece dessa forma, né. Se eu quiser modificar, eu vou aqui vocês estão vendo, né, que eu vou vir aqui na edição
E o jogo, ele aparece neste formato assim para mim. Então eu coloco a pergunta aqui e coloco verdadeiro ou falso e coloco, né, qual que é a alternativa, né? Então eu posso também mudar, limitar o tempo, né, mudar o tempo que eu utilizo. Posso escolher, como eu falei para vocês, verdadeiro ou falso ou quiz. Aí vocês estão vendo aqui que tem outros que são já nível Pro, né, nível que é pago. E aí eu vou adicionando como se fossem slides, né? E eu vou adicionando aí as perguntas, né? Então, coloco a pergunta, verdadeiro ou falso. Aqui, por exemplo, né? Com formato de questionário, né? De várias. De múltipla escolha, né? Desculpa. Então a gente vê a frase e aí qual que era qual que é a resposta certa, né? Então, quando eu coloco para jogar na lousa todo mundo junto, né? Eu coloco aqui nessa jogar solo, né? E aí a gente vai no modo clássico. E aí eu vou criar um apelido. Normalmente eu boto o nome da turma, então vou botar aqui 92. E aí o próprio jogo cria personagens para fazer essa competição, né? Para ter esse modelo. Então ele vai começar ali faz a pergunta, né? Verdadeiro ou falso. E aí, quanto mais rápido a gente responde, mais pontos a gente ganha. Então, respondi correto, avança, e aí ele vai dar ali a pontuação, né, para cada um dos participantes. A terceira plataforma é o Mosaic, que eu amo, assim, quando eu descobri, eu só queria usar isso. Só queria, eu tava viciada em Mosaic. Mas por quê? Porque é uma plataforma que ela tem várias questões lá na plataforma, mas o que eu acho legal, que eu uso assim, né, nas aulas, é a parte da modelagem em 3D. Então ela tem lá vários cenários históricos, né, que a gente sabe que muitas vezes já não existem mais, né, não tem como a gente pegar, por exemplo, ali um Maps do Google e fazer um tour virtual, né? É uma plataforma que vai mostrar lugares, sei lá, que não existem mais, tipo Babilônia, né? A cidade de Babilônia. Então, principalmente ali com o sexto ano, tem vários modelagens 3D, né, desses lugares que não existem mais, que é muito interessante de utilizar nessa perspectiva da imaginação histórica, né, deles perceberem como é que eram essas cidades ou como é que eram esses elementos antigos, né, tem até um que eu utilizei com a minha turma de oitavo ano, né, sobre quando a gente entra ali na Revolução Industrial, né, na segunda Revolução Industrial, a questão do carro, né, os primeiros carros, então tem lá uma modelagem 3D, né, de um desses carros, então dá para te virar e, enfim, mexer ali, né. O que acontece, né? O Mosaic é muito legal, só que a parte gratuita dele é muito restrita, assim, só pode usar algumas vezes por semana. Ele tem lá, sei lá, um limite de visualizações, né, por semana. Então é um pouco complicado isso, né? E ele não é aceito na lousa digital se não é na versão paga. Então o que eu faço, né? Eu tenho que conectar o meu notebook na lousa digital para poder fazer essa visualização com os alunos. Na visualização gratuita ele não rola direto na lousa, né? Então ele tem essas limitações, mas é bem interessante de ser utilizado, de ser explorado, ou até mesmo para os alunos acessarem em casa, né? É uma plataforma que precisa ter um registro, né? Precisa logar nela para poder utilizar. Mas eu acho muito legal por essa perspectiva 3D, né? Eles se interessam sobre isso e visualizar, né? Imaginar como é que foi determinado lugar ou como é que era determinado objeto, né? Então tem uma parte muito rica ali de história, mas tem de outras disciplinas também, tem de matemática, ciência, geografia. Então é uma plataforma bem interessante de explorar. Esse aqui já é o Mosaic, que eu falei para vocês. Então eu venho aqui na Mediateca, né? Venho nas cenas 3D, ou venho aqui no 3D direto e venho em história, né? E aí, então, aqui, por exemplo, né, já aparece Acrópole, né, invenções militares, aquedutos romanos, muralha da China, pirâmides, cidade proibida, né, e aí a gente consegue acessar, né, esse espaço e fazer o tour virtual.
vocês vêm aqui, né, abrir, tem que baixar o programa, né, do Mosaic, então já deixa baixado no computador, né, e aí a gente consegue fazer essa vista, né, ver aí a cidade de Tenochtitlan dessa forma. Ele tem uma música ambiente, né, eu vou tirar agora aqui, mas só para vocês verem, né, mas a gente consegue, então, né, aproximar aqui, né, da cidade. Coloca aqui embaixo, né, centro da cidade, ele já vai mostrar, né, o centro, recinto sagrado, então, grande templo, né, ele vai aproximando, e a gente consegue fazer essa visão 3D, né, dali, né, tá rolando o sacrifício, vamos ver, olha ali o sanguezinho escorrendo, ó, que era a diversão, né, da família. Ó, tá até se mexendo o bonequinho, que fofo. Imperador, templo. Então, aqui tem o jogo de bola, né? Bem legal. Então é isso, a gente pode tanto vir para. Aqui já tem Justinampas, né? Característico aí da cidade. Então a gente pode ter essa visualização dessa forma, né? E a aula inteira pode ser aqui, né? Nem precisaria montar uma apresentação, né? Daria para ensinar aqui sobre civilização asteca só com essas imagens, né? Então, só para fazer essa visita aqui para vocês terem ideia, né, de como é que funciona. Então eu posso ir para trás, vou mais para frente, né? E faço essa visualização e tudo com uma música bem doida de fundo. A quarta plataforma, eu já falei, né, que é o Google Maps. Gente, todo mundo conhece o Google Maps, é impossível não conhecer, né? Mas muitas vezes a gente esquece que ele é muito rico pra gente usar na sala de aula. Então, pô, tô falando ali de pirâmides do Egito. Pô, então vamos botar ali uma imagem, né? Hoje em dia muitas pessoas colaboram, né, com o Google Maps e tiram aquelas fotos, né, em 360. Então, pô, vamos ver como é que são as pirâmides, né? Vamos passear por Paris, vamos, sabe, dá pra fazer muito desses tours virtuais, assim, pelas cidades, né? Mostrar pontos, monumentos e pontos estratégicos, né, pra história aí. E que, eu adoro usar o Maps, né? Por exemplo, agora eu tava montando uma aula do mundo muçulmano, né? Ali quando já começa o início, né, da Idade Média e tudo mais. E, pô, vamos então ver uma imagem 360 lá da Caaba, né? Vamos ir pra Meca, assim. Então é bem interessante esse recurso, né? Também muito nessa linha do que eu falei do Mosaic, né? Dessa capacidade de olhar, né, visualizar o espaço, que a gente só fala, né, muitas vezes só a nossa fala não faz aquele teletransporte que o aluno às vezes precisa fazer para compreender o conteúdo, né, e eu sou muito a favor de imagens, né, então eu sou uma pessoa visual também, então gosto bastante de aprender a partir de imagens e eu tento trazer isso para a sala de aula também. Então o Google Maps é uma plataforma bem legal de usar em sala de aula. Então, se o Mosaic a gente consegue ver locais que não existem mais, no Google Maps a gente consegue ver essas marcas do presente, né? Os lugares que resistiram, os lugares que ainda existem. Então, como eu falei pra vocês, né? Ali Paris, né? Ver a Torre Eiffel, ver Machu Picchu, ver a Grande Muralha da China, né? A sua extensão e, enfim, vários pontos dela. Então, isso é muito interessante e dá essa visualidade para a disciplina da história, que a gente sabe que é uma disciplina que utiliza muito da imaginação, né? E a gente precisa ter imagens para criar, né? Para elaborar na nossa cabeça sobre esses assuntos que a gente está tratando. E aí, então, no Maps dá tanto para usar aquelas imagens que eu falei para vocês, né, que é 360, quanto o Street View do próprio Google, né? Então, fazer pegar aquele bonequinho que tem lá na ponta, aquele amarelinho, e largar num ponto, e aí consegue fazer aquela visualização a partir da perspectiva da rua mesmo. E por fim, um aplicativo aí, um site que é super simples, chamado Gerador de Cruzadinhas, que eu usei já bastante, assim, nesse primeiro ano, né, como prof, porque
é uma plataforma que tu vai colocar ali a pergunta e a resposta e ele vai gerar automaticamente uma cruzadinha com aquela pergunta e aquela resposta, né? Então, facilita a nossa vida, né? E é uma forma diferente de trabalhar com o conteúdo, né? Em vez de fazer só responder perguntas, né? É trabalhar com essa questão dos conceitos, né? Com as palavras-chave. Em vez de só responder com uma resposta curta ou longa, né? Pegar essas palavras-chave do conteúdo e trabalhar a partir de uma cruzadinha, né? Já usei bastante, uso bastante também com os alunos que são de inclusão, né? Uma ferramenta que auxilia bastante. Inclusive já usei com os alunos montando as perguntas e as respostas, né? Então isso também é bem legal de trazer essa perspectiva para eles. E aí depois a gente usa lá o site para montar essas perguntas, essa cruzadinha, né? E aí, enfim, imprime, todo mundo ganha a sua e dá um pouco também dessa agência para eles ali nessa montagem. Enfim, pessoal, era esse o vídeo, bem curtinho, assim, com essas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre alguma dessas plataformas, me dá um toque aqui nos comentários, né? Vamos conversar sobre isso. Ou se tem alguma plataforma que não estão em nenhum desses vídeos aqui que eu trouxe para vocês, coloquem aqui também, que eu gosto bastante de conhecer essas ferramentas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar para quem tu acha que tem interesse sobre ferramentas de ensino de história, ferramentas digitais de ensino de história. Tchau, tchau e até uma próxima!